Muito bem, pessoal. Nesse próximo slide, a gente vai ver como que a gente vai fazer a inicialização e também a utilização desse struct que foi criado. Então, sempre para fazer a inicialização, nós vamos utilizar a palavra reservada struct, o nome da estrutura que foi criado e o nome da variável que a gente vai criar, que vai armazenar essa estrutura. Então, já que a gente criou um struct aluno, vamos criar uma estrutura alunos. Por quê? Desculpa, uma estrutura não. Vamos criar uma variável alunos. Por que uma variável alunos? Olha, se a estrutura vai guardar informação de aluno, né, ID, nome, média, faltas, por que então a gente não criar uma variável que condiz com as informações que serão armazenadas dentro desse, que foram definidas, melhor dizendo, né, dentro desse struct? Então, alunos. Para fazer uso dessa estrutura, como a gente definiu nomes para cada informação guardada nessa estrutura, a gente vai ter que informar qual informação que a gente está gravando. Por isso que a gente sempre vai ter, trabalhando com struct, o nome da variável que foi criada, no caso, alunos, ponto, a informação que a gente deseja gravar. Então, como a gente definiu que o structure tinha código do aluno, nome do aluno, média do aluno e faltas do aluno, nós vamos ter que usar esses nomes para definir aonde cada informação vai ser guardada, vai ser armazenada. Então, alunos.código aluno vai receber o código 1. Alunos.nome aluno vai receber o nome do aluno, no caso, José da Silva. Só que, como eu comentei com vocês no slide anterior, quando a gente está trabalhando com uma cadeia grande de caracteres, ou seja, vários caracteres, várias letras, vários nomes, enfim, um texto longo, a gente simplesmente não pode passar a informação que a gente está digitando para dentro dessa variável. Por quê? Ele só vai pegar a primeira letra. Então, nós queremos guardar o conjunto. É para isso que a gente vai usar o strcopy. Então, notem que, como eu exemplifiquei no slide anterior, eu também mantive uma cópia da informação aqui. Então, notem que o strcopy vai receber sempre a variável, né, a informação, né, de destino, que no caso é nome do aluno dentro da nossa estrutura, e vai receber a informação que a gente quer gravar dentro dela. Então, eu quero gravar dentro de nome aluno de alunos, José da Silva. Certo? A gente só vai utilizar o strcopy quando a gente estiver trabalhando com textos. Com números, notem que a gente não precisa, certo? Tanto que para código do aluno a gente está informando a informação, né, o dado direto. Para a média do aluno, a gente também está passando o dado direto. E para a falta de alunos, a gente também está passando direto o valor, né, o dado. Então, aluno.média aluno vai ser igual a 10, alunos.falta alunos vai ser igual a 2, que é justamente as informações que a gente quer gravar. Então, mais uma vez, o nosso cuidado deve ser quando a gente está trabalhando com caracteres longos, com textos longos, e a gente precisa gravar essa informação dentro de uma variável que foi definida do tipo caractere, certo? Então, memorizem e guardem muito bem este detalhe, ok? Então, pessoal, essa é a forma que a gente usa para gravar somente um conjunto de informações. Então, notem que a gente definiu uma estrutura, criou uma variável com base nessa estrutura, só que a variável que a gente criou, a gente só consegue guardar o nome de um aluno nessa estrutura. Né? Não só o nome, né? Mas a gente consegue guardar somente um conjunto de informações de um único aluno, certo? Então, pessoal, aqui as informações estão gravadas, certo?
Para fazer a inserção, a gente vai usar a variável ponto, a informação que a gente criou lá dentro da estrutura e vai passar o valor que será armazenado. Para fazer a leitura, a gente vai trabalhar da mesma forma, certo? Só que aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos usar, por exemplo, o printf e a gente vai dizer qual a informação da estrutura que a gente quer ler. Então, alunos.código aluno, que ele vai gravar e vai emitir na tela. Ele vai ler e vai mostrar para a gente na tela. Então, da mesma forma que a gente usou para poder gravar alunos.a informação, a gente vai usar para ler também. Alunos.código do aluno, aluno.nome do aluno, ele vai estar sempre retornando o nome. Notem que na variável que herdou a estrutura, nós não precisamos informar tamanhos, por exemplo, da informação que está armazenando o texto. Tá? Simplesmente colocar o nome que foi dado lá na estrutura e ele já vai fazer a leitura e vai imprimir para a gente. Tá? Quando a gente vai imprimir na tela uma informação texto, a gente usa o %S. Tá? Então, pessoal, essa é uma forma que a gente tem para poder ler e gravar somente uma informação, ok? Naquela estrutura, ou seja, dados de um aluno, como já mencionado. Agora, a gente vai partir e vai ver como que a gente faz para gravar várias informações, ou seja, eu não quero gravar somente um aluno usando essa estrutura. Eu quero gravar todas as informações de todos os alunos que eu tenho. Para depois, posteriormente, usar essas informações para cálculos, para armazenagem, enfim, para uma série de fatores. Para fazer isso, nós vamos agora criar essa estrutura e criar uma variável que vai ser do tipo vetor. E essa variável do tipo vetor, ela vai pegar e vai assumir a estrutura que a gente criou através do struct. Então, o que muda para criar essa variável de uma variável para guardar uma única informação? A gente vai definir agora quantas informações que nós queremos guardar. Então, notem que a gente usou lá nos slides anteriores, struct, aluno, alunos. Ele vai guardar simplesmente um aluno. Só que agora eu quero, por exemplo, guardar informações de 2 alunos. Então, eu transformo essa variável alunos num vetor. E informo quantas linhas esse vetor vai guardar, vai poder armazenar. No caso, eu estou dizendo aqui 2 linhas. Aplico o for, que é a estrutura de repetição, os comandos de repetição, para facilitar essa entrada. E a partir daí eu começo a ler os dados. E funciona da mesma forma que a gente utilizou lá no vetor, certo? Alunos, o índice e, complementando agora, ponto a informação que eu vou gravar. Ou seja, na estrutura eu vou gravar, por exemplo, o código do aluno dentro de código do aluno, certo? E a partir daí, o processo é o mesmo. Quando a gente trabalhou lá com vetores, a única coisa que a gente não tinha era o ponto, a informação que ia ser gravada, certo? Mas agora, já que a gente tem informação na estrutura, então a gente tem que informar isso, correto? Como eu disse, a forma de ler e gravar um arquivo, uma informação, um texto longo, a gente não vai poder utilizar agora o scanf. Por quê? O scanf vai pegar somente um caractere, mas nós queremos todos os caracteres que foram digitados. Para isso, no nome do aluno, nós vamos ter que usar o flush, stdim, antes, eu coloquei aqui bem antes para separar, e depois, ao invés de usar o scanf, nós vamos utilizar o comando, a function gets, aonde ela vai pegar toda a informação que foi digitada depois do flush e vai gravar dentro da informação da estrutura nome do aluno. Se nós tivéssemos mais uma informação do tipo caractere,
nós teríamos que repetir essas 3 linhas. Essas 3 linhas que eu quero dizer já colocando o printf, tá, pessoal? Mas a gente ia ter que definir novamente um flush e novamente um gets. Na hora que a gente estiver fazendo a parte prática, eu vou mostrar para vocês também como que seria isso, né? Utilizando, então, duas informações na estrutura do tipo caractere, certo? A gente vai estar fazendo isso e nós vamos exemplificar para vocês lá na parte prática. A partir daí, como as outras informações são do tipo float, do tipo inteiro, segue da mesma forma que a gente fez com o código do aluno, né, usando o printf e o scanf para ler, certo? A única coisa que eu disse, vou repetir mais uma vez, só vai mudar a forma de pegar essa informação digitada pelo usuário quando for do tipo caractere a informação que a gente quer gravar na estrutura. Que aí a gente tem que usar o flush para limpar o buffer e o gets para pegar esses dados, correto? Para fazer a leitura, da mesma forma que a gente fez anteriormente, tá? A única coisa que vai mudar é que a gente vai ter que inserir o índice. Tá? Por que o índice? Porque agora a gente está trabalhando com um vetor. Então notem que eu até acabei utilizando o mesmo código para fazer esse exemplo, tá? Mas simplesmente pegando aqui, ó, incluindo o índice, já que alunos agora é um vetor. Ok, pessoal? Pois bem, essa foi toda a parte teórica, né? A gente viu que não muda muita coisa, né, para fazer a utilização. Não tem nada de complicado para criar essa estrutura heterogênea, né, usando o struct. E também não tem nada de anormal para poder gravar os dados dentro dele. Como eu disse mais uma vez, a única coisa que a gente vai ter que lembrar é, nós vamos ter que usar, ao invés do scanf para pegar esses dados grandes, o gets e o flush. Ok? Então, beleza, pessoal? Agora a gente vai lá para o Dev C++, onde a gente vai trabalhar com essa parte prática, tá? E vou mostrar para vocês aí mais alguns detalhes que eu acabei só comentando aqui nos slides, mas sem descrever neles. Ok? Então, nos vemos daqui a pouquinho lá no Dev C++. Até!